Bom dia a todos. Vamos então dar início aí ao nosso bloco de exercícios. Bloco de exercícios. Vamos aí dar continuidade ao nosso bloco de exercícios a respeito da responsabilidade civil. Responsabilidade civil. Vamos lá. Já estamos com a lista. Ocorrendo manifestações contra o aumento do valor da passagem de ônibus, grupo identificado danifica o prédio da prefeitura, quebrando seus vidros em um portal histórico e tombado pelo seu valor artístico. Diante desses fatos, é possível dizer que os responsáveis poderão responder pelo dano. Eles danificam o prédio da prefeitura, quebrando o vidro. Danificou o prédio, quebrando o vidro. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um dano material. E o portal histórico. O portal histórico tombado. Esse portal histórico tombado. Esse foi considerado como ofensa, como dano. Essa ofensa ao patrimônio histórico tombado foi considerado como social, como dano social. Interessante, né? Eu vou... Estamos juntos? A resposta foi a resposta letra D. Letra D foi o dano, né? O dano material é o dano. Danos sociais. O que seria um dano social? Nós temos o autor Antônio Junqueira de Azevedo, que diz que são lesões à sociedade no seu nível de vida, tanto por rebaixamento do seu patrimônio moral, principalmente a respeito da segurança, quanto por diminuição na qualidade de vida. Os danos sociais são causa, pois, de indenização punitiva por dolo ou culpa grave, especialmente, repetimos, se atos que reduzem as condições coletivas de segurança e de indenização dissuasória, se atos em geral da pessoa jurídica que trazem uma diminuição do índice de qualidade de vida da população. Enfim, não explica muito. Aqui nós temos aqui uma informação do dizer do direito. O dano social é uma nova espécie de dano reparável que não se confunde com dano material, com dano moral, com dano estético e decorre de comportamentos socialmente reprováveis e que diminui o nível social de tranquilidade. Segundo o entendimento do STJ, a condenação por danos sociais somente pode ocorrer em demandas coletivas e, portanto, apenas os legitimados para a propositura de ações coletivas poderiam pleitear danos sociais. Para que haja condenação por dano social, é indispensável que haja pedido expresso, não podendo ser concedido ex officio pelo magistrado. Então é isso. Tem uma reclamação 12062 de Goiás. Então, dano social. Dano social diz respeito a comportamentos socialmente reprováveis. Comportamentos socialmente reprováveis, e esses comportamentos diminuem comportamentos socialmente reprováveis que diminuem o nível social de tranquilidade. Nível social de tranquilidade. Nível social de tranquilidade. Então, só pode haver essa condenação nesses danos sociais, em demandas coletivas.
Demandas coletivas. Dano social, então, só em demanda coletiva. Só em demanda coletiva e só pode e não pode ser e tem que haver pedido expresso. Demandas coletivas, pedido expresso. Dano estético, moral e social, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos adiante. Vou tirar uma foto aqui. A Mônica Queiroz fala desse dano social também, não? Não. Não? Isso é muito recente, quer ver? Está mencionado nesse informativo do Dizer do Direito. Mas não, eu posso falar, não me recordo. Mas pode ser que esteja. Vamos dar uma olhada aqui. Responsabilidade civil e penal, responsabilidade contratual e extracontratual, subjetiva, grau de culpa, presunção, nexo causal, teorias explicativas do nexo, teoria dos danos diretos e imediatos, o fato, dano material patrimonial, dano emergente, o dano. Ela fala em dano material patrimonial e dano moral. A perda de uma chance, dano moral. Pequena classificação acerca do dano moral, próprio, impróprio, presumido, subjetivo, dano moral indireto, dano moral, dano reflexo ou corricochete, dano estético. A natureza jurídica da reparação por dano moral, as funções do dano moral. Responsabilidade pressuposta, critérios da pessoa jurídica, o dano moral, o inadimplemento de um contrato e a possibilidade de reparação, dano moral e dano existencial. Não, minto. Ela fala que no último quadro foi um adendo, que uma atualização do livro dela. Ó. Os novos danos. Dano moral coletivo e dano social. Página 458. 458. 458. Não. 458. Aí, no livro anterior dela não tinha esse ponto. Esse livro aqui está bem atualizado, né? Não tinha, porque eu tinha, inclusive, eu tinha feito um bom estudo dessa parte, mas essa minha está desatualizada. O que consta é esse aqui, ó. Esse aqui que tem essa última. Exato, ó. É tênue a linha que separa o dano moral coletivo do dano social. O dano moral coletivo foi reconhecido pelo STJ em caso de humilhação à criança em programa de rádio sobre investigação de paternidade e também no caso de infidelidade de bandeira praticada por posto de combustível. Desse modo, vislumbra-se o dano moral coletivo quando são atingidos os direitos da personalidade de várias pessoas determinadas ou determináveis, sendo ele mencionado de forma expressa no Código de Defesa do Consumidor. No artigo 6º, são atingidos os direitos individuais homogêneos e os direitos coletivos em sentido estrito. Em tese, a indenização deve ser destinada às vítimas. Já quando se cogita do dano social, trata-se daquele que resulta na lesão à sociedade por diminuição na sua qualidade de vida ou por rebaixamento do seu patrimônio moral. Antônio Junqueira de Azevedo, por uma nova categoria de dano na responsabilidade civil, dano social. Novos estudos e pareceres do direito privado. Desse modo, vislumbra-se... São atingidos os direitos individuais. Já quando se cogita de dano social,
Trata-se daquele que resulta na lesão à sociedade, seja por diminuição na sua qualidade de vida ou por rebaixamento de seu patrimônio moral. Tem-se como exemplo o pedestre que joga papel no chão, ou o passageiro que atende celular no avião, ou até mesmo uma pessoa que fuma próximo a um posto de gasolina. São atingidos aqui direitos difusos, sendo a vítima indeterminada. Desse modo, a indenização deve ser destinada a um fundo de proteção relacionados aos direitos atingidos. Veja a comparação resumida no quadro abaixo. Dano moral coletivo, dano moral social. Né? Você está com o livro aí, não está? Tô acompanhando O aqui. moral coletivo é aquele que atinge os direitos da personalidade de várias pessoas. Dano social é aquele que resulta na lesão à sociedade, seja por diminuição na qualidade de vida ou por rebaixamento em seu patrimônio moral. Pode residir na esfera moral ou material. O dano moral coletivo, ele apenas reside necessariamente na esfera moral. Então é assim, dano moral coletivo é aquele que atinge os direitos da personalidade de várias pessoas na esfera moral. O dano social é aquele que resulta na lesão à sociedade por diminuição na qualidade de vida ou por rebaixamento de seu patrimônio moral. Essa classificação não faz o menor sentido. Absolutamente não faz o menor sentido. Porque todo dano moral, eu não consigo vislumbrar um dano moral que não implica numa diminuição na qualidade de vida ou no rebaixamento do patrimônio moral. Todo dano moral, ele é isso. Por fundamento, né? A essência dele é isso. O dano moral coletivo atinge direitos individuais homogêneos e direitos coletivos em sentido estrito. O dano social atinge direitos difusos. Vítima determinada ou determinável. Vítima indeterminada é a sociedade. Indenização destina-se à vítima. Indenização destina-se a um fundo de proteção relacionado aos direitos atingidos. Vamos adiante. Minha camisa estava com o botão aberto. Eu fiz assim aqui agora. Hã? Eu estou fazendo aqui assim agora para tu ver. Desculpa. Nossa, que coisa horrível, Mário. Não, abriu agora. Abriu agora? Eu acho que foi, né? Eu reparei agora que estava lendo. Coisas da vida, Mário. A gente começa a conviver com uma pessoa muito tempo, óbvio que a gente vê aí. Vai ter alguma coisa, né? Ainda bem que não estava a camisa do avesso, né? Então vamos lá, mas de qualquer forma, vamos continuar nossa gravação, porque essa aula quem vai assistir são só os meus amigos, então não tem problema. Não tá certo. 2. Nicanor fez um empréstimo de R$5.000. Antes de eu continuar, uma vez eu assisti uma aula com um promotor e ele falou assim para mim, uma pessoa que só estudava dano moral, ele falou assim, aquela classificação do CDC, aquilo não faz sentido a nenhum. Sabe do que eu estou falando? Vamos lá, no final. Vou abrir aqui o Código de Defesa do Consumidor. Aquela parte... é o artigo 81. Interesses ou direitos difusos. É o 81. 81. Interesses ou direitos difusos. Os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Os difusos. 81, inciso 1. Difusos. Eles são os transindividuais, os transindividuais, natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato.
2. Coletivos. Os transindividuais. Coletivos. Coletivos. Os transindividuais. Os transindividuais, os coletivos. Natureza indivisível, da mesma forma. Natureza indivisível. Natureza indivisível. Não, peraí. Exato. De que sejam titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si. Grupo de pessoas. Aqui a diferença é essa. Grupo de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica. Ligadas entre si, parte contrária. Então, os difusos, eles são transindividuais, ou seja, eles superam, eles avançam a esfera individual, transindividuais. Natureza indivisível, os interesses, estamos a tratar dos interesses, né? Interesses. São interesses. Eles são maiores que a mera interesse individual, natureza indivisível. Natureza indivisível. Enquanto esses difusos, as pessoas são indeterminadas, essas pessoas são indeterminadas, e elas, na verdade, são ligadas por circunstâncias fáticas. Na coletivo, nós temos um grupo de pessoas mais ligadas entre si ou pela parte contrária por uma relação jurídica básica. Então, por exemplo, o difuso é o derramamento de óleo lá nas praias do Nordeste. Aquelas pessoas, elas são indeterminadas e elas são ligadas por uma circunstância fática. Qual circunstância fática? A circunstância fática é o derramamento do óleo, correto? E, por exemplo, essa coletiva seria um consumidor que compra um produto vencido no supermercado. Essas pessoas, elas têm uma relação jurídica com a parte contrária. Correto? Elas têm uma determinada relação jurídica. Entre elas, ou então com a parte contrária. E os interesses ou individuais homogêneos? E os homogêneos? 1, 2, 3. Homogêneos. 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 Os homogêneos são os decorrentes de origem comum. É o que eu considero como sendo DOC. Os difusos, eles circunstâncias fáticas. E este aqui, entre si. Então, se o dano social ele atinge difusos, direitos coletivos em sentido estrito. Este aqui atinge direitos difusos, dano social. Dano social. E o moral coletivo atinge dano social difuso. Apenas direitos difusos. E dano moral coletivo atinge direitos individuais homogêneos e direitos coletivos em sentido estrito. Então, esse aqui seria o dano moral coletivo. Ok. Adiante. Vamos lá, vamos lá.
Ó, Nicanor fez um empréstimo de R$ 5.000 a Ananda. A Ananda assinou uma nota promissória que seria resgatada quando o pagamento dos valores. Na data aprazada, a Ananda realizou o pagamento mediante depósito em conta corrente de Nicanor, que por e-mail diz claramente que resgataria a nota promissória. Ocorre que na presente data, a Ananda está sendo cobrada judicialmente por Nicanor, que quer receber os valores descritos na nota promissória em questão. Ó, nós temos aí que ter em mente, cadê o Código Civil? Artigo 940, 941. O fundamento para essa questão são essas disposições. 940, 941. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que ele dele exigir, salvo se houver prescrição. As penas previstas, 939 e 940, não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Então é isso. Vamos lá. Ó, 940. Ó, 940. Nicanor fez um empréstimo de R$ 5.000 a Ananda. Então, assinou uma nota promissória, que seria resgatada quando o pagamento. Na data aprazada, realizou o pagamento em depósito em conta corrente. Nicanor disse que rasgaria a nota, só que ele não fez e exigiu. Então, 940. Ananda só teria direito à indenização pelo valor cobrado do que está sendo cobrado indevidamente se estivesse de posse da nota promissória, pois o e-mail confessando a quitação não servirá de prova nesse caso. Isso é falso. No caso, Ananda teria direito de receber o dobro apenas se tivesse pago tais valores antes da data aprazada, sendo que o pagamento na data correta não lhe garante essa indenização. Isso é falso. Se Nicanor desistir da ação antes de contestar a lide por Ananda, não se aplica a penalidade de pagamento do dobro do que vem sendo cobrado indevidamente. Ó, artigo 941. Primeiro, 939. Nós temos que ter em mente todos estes artigos. O credor que demanda o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. É o 941, né? Exato. E as penas previstas não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestar a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Então, letra C. 2 é letra C. 3. Assinale a alternativa que traz corretamente o entendimento da súmula do STJ. Na execução de crédito relativa a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário? Isso é verdade. Súmula 478 do STJ. Vamos aqui abrir a súmula 478 do STJ. Vamos lá, súmula 478. Súmula. STJ 478.
Onde está isso aqui? Ó, na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência. Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário, súmula 478. A embriaguez do segurado exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, a súmula 620 do STJ. Isso é falso. Súmula 620 STJ. Vamos lá ver o que tem a dizer o direito. É simplesmente isso. 10 novas súmulas que são comentadas aqui. Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Então é isso. Simples assim. Nós temos aqui uma... Aí ele tem umas disposições. É o seguinte, no seguro de vida, é devida a indenização securitária, mesmo que o acidente que vitimou o segurado tenha decorrido do seu estado de embriaguez? Sim. E no seguro de automóvel, seguro de bens, celebrado por uma empresa com a seguradora, é devida a indenização securitária se o condutor do veículo estava embriagado? Não. Eu vou mandar esse link aqui para você. É o seguinte, João fez um seguro de vida, por meio do qual paga R$50 por mês. Esse valor pago por mês é o prêmio. E se ele vier a falecer na vigência do contrato, a seguradora terá que pagar R$500 mil em indenização ao filho, que é o beneficiário, né? Determinado dia, João, após sair de uma festa completamente embriagado, perde o controle sobre o carro e colide com o poste e falece. A seguradora se nega a pagar o valor da apólice ao argumento de que houve agravamento intencional do risco. A seguradora afirmou que existe cláusula contratual prevendo a exclusão da cobertura nestes casos, né? O filho questionou, essa cláusula presente no seguro de vida é válida? Não, é vedada a exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez. Então, a jurisprudência do STJ entende que a cláusula presente no contrato de seguro de vida que exclua a cobertura em caso de morte decorrente de embriaguez é uma cláusula muito restritiva que acaba contrariando a própria finalidade do contrato. Essa é a posição da SUSEP, orientando que as seguradoras não incluam cláusulas excluindo cobertura na hipótese de sinistro ou acidente decorrente de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade, alcoolismo ou efeitos de substâncias tóxicas. Ou seja, todas as hipóteses, né, da vida. A pessoa que vem aparecer, ela vai se enquadrar em qualquer uma dessas hipóteses, ou seja, então não haveria nunca indenização. Vamos lá. Os herdeiros, né, que receberiam, os beneficiários, né? Então vamos lá. Muito interessante, porque a gente sempre vai pelo o do carro, né? Mas é diferente. Em regra, não. Cessão será devido ao pagamento se o segurado... Em regra, ó, no seguro de automóvel, eu vou enviar aqui para você, Mário. Aqui, ó, esse site é ótimo. No seguro de automóvel, seguro de bens, celebrado por uma empresa com a seguradora, é devida a indenização securitária se o condutor do veículo estava embriagado? Não é devido, regra. Será devido o pagamento da indenização se o segurado conseguir provar que o acidente ocorreria mesmo que o condutor não estivesse embriagado. Não é devido a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o causador do sinistro estiver em estado de embriaguez, salvo se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente dessa circunstância. STJ, terceira turma, RESP 1485-717, São Paulo. Informativo 594. Onde está aqui? Já lhe enviei o arquivo.
Vamos lá, vamos adiante. Vamos lá, vamos adiante. Vamos ao próximo. A embriaguez do segurado exime a seguradora seguro de vida, né? O problema aqui foi seguro de vida. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia parcial da garantia. Isso também é falso. Vamos lá para a súmula 332. Vamos lá, súmula 332 do STJ. Súmula STJ. Dizer o direito. 332. Aqui. É válida a fiança prestada durante união estável sem anuência do companheiro. O que é fiança, né? Então, fiança é o contrato por meio do qual uma pessoa, que é a fiadora, assume compromisso junto ao credor de que ela irá satisfazer a obrigação assumida pelo devedor. Artigo 818. Outorga, muxória, uxória, como queiram. O STJ considerou que a fiança prestada sem autorização do companheiro é válida, porque é impossível ao credor saber se o fiador vive ou não em união estável com alguém. Vou lhe enviar também aqui. Fechar. Então, vamos lá. Como para a caracterização da união estável não se exige um ato formal, solene e público, como no casamento, fica difícil ao credor se proteger de eventuais prejuízos, porque ele nunca terá plena certeza se o fiador possui ou não. Então, vale ressaltar que o fato de o fiador ter celebrado uma escritura pública com sua companheira disciplinando as uniões não faz com que isso altere a conclusão. Então, dessa forma, a STJ considerou que não é nula nem anulável a fiança prestada por fiador convivente em união estável, Joaquim, sem outorga custódia, mesmo que tenha havido a celebração da escritura pública entre os consortes. Joaquim. Oi, pois não. Que questão é essa que você está falando? Não, eu estou lendo aqui a questão da letra C, da terceira. A fiança prestada sem autorização implica a ineficácia parcial da garantia. Súmula 332. É porque é o seguinte, o artigo 1647 diz que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização, prestar fiança ou aval. Sim. Então, é isso, né? Porque se a pessoa for casada, em regra, ela somente poderá ser fiadora se o cônjuge concordar. Então, isso não... A súmula passa por cima do Código Civil. Exatamente. Se a pessoa for casada, em regra, ela somente poderá ser fiadora, sempre o interesse do credor sendo defendido, né? Se a pessoa for casada, em regra, porque falar isso que estamos a dizer, isso é beneficiar o credor, correto? Uhum. Se a pessoa for casada, em regra, ela somente poderá ser fiadora se o cônjuge concordar. Essa concordância, que é chamada de outorga, custódia marital, ela não é necessária se a pessoa for casada sob o regime de separação absoluta, convencional total. Sim. E aí ela está prevista no 1647. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, prestar fiança ou aval. Se o cônjuge nega essa autorização sem motivo justo, a pessoa pode pedir ao juiz que a supra a outorga, ou seja, o magistrado pode autorizar que a fiança seja prestada sem o seu consentimento. Eu só vou jogar aqui na súmula 332, porque estou lendo aqui um julgado, súmula 332. Súmula 332 STJ. STJ. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica na ineficácia parcial, não. Aqui não. Aqui, perdão, Mário, aqui na verdade é o seguinte. A fiança tem que ser ineficácia total, ou seja, o STJ aqui, ele... mais estranho, mas aquele julgamento aqui, ele disse que é válido. Isso foi quando? 2014. Ele foi de encontro à súmula dele.
Ó, vamos lá. Peraí. 2014, o STJ disse que, mesmo havendo necessidade da outorga uxória, se fosse prestada a fiança, essa fiança seria válida. Ok. Em 2016, ele veio com essa súmula dizendo o contrário. Dizendo justamente a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Correto? Eu acho um absurdo eles não colocarem a data na súmula. Eu não sei por que eles fazem isso. É má fé mesmo. É má fé. Porque você tem que colocar a data na súmula. Porque agora eu tenho que vir aqui para saber exatamente qual é a data dessa súmula. Jurisprudência, processo institucional, jurisprudência. E esse site é péssimo. A gente custa achar qualquer coisa nele. Súmulas anotadas. Não, eu quero uma súmula normal, não quero súmula anotada. Aí ela vem por... olha aqui o que eu estou fazendo. Você vai entender o que eu estou fazendo. Você vai ver o que eu estou fazendo. Olha só. Eu não quero isso. Eu quero por número. Entenda o teor de súmula. Acredito que deve ser isso, né? Súmula 1. Não. Súmula 332. Súmula. Você está acompanhando a pesquisa que eu estou fazendo? Ó. Mas olha que loucura isso. Decisão aqui, ó, 2008. 2008. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. 2008. Aí tem Qual é aqui... a outra súmula? Oi? E qual é a outra súmula que está aqui? Não, o julgamento que eu segui aqui no Dizer o Direito é esse aqui, ó. Ó, isso foi em 2014, que ele disse que... Então, na súmula ele diz o seguinte, o que ele disse na súmula? Que a fiança prestada sem autorização é ineficácia total da garantia. É o que o Código Civil diz, correto? Em 2014, ele diz o seguinte, que é válido. Que é válido. A fiança? É válido. Ele falou o seguinte, ó. É possível penhora, mesmo sendo embargos? A pessoa que surge agora é o seguinte, a outorga é necessária também no caso de união estável? Uma pessoa que vive em união estável? Ah, tá. Peraí. Aqui ele está falando outra coisa. Ele está falando outra coisa. A outorga, só, são duas coisas distintas, Mário. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia. É isso, ponto. Verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Ponto. Outra situação é a fiança prestada por quem vive em união estável. A outorga é necessária no caso de união estável. Uma pessoa que vive em união estável com outra, se quiser prestar fiança, precisará da autorização de sua companheira? Falso. Não precisa. Correto? Correto. Então, ficamos conversados. Ok. A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor, súmula 76 do STJ. Já que estamos aqui com as súmulas, então vamos lá para a súmula 76 do STJ. Súmula 76 do STJ.
Súmula 76 da STJ. A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor. A falta de registro do compromisso, muito difícil essa prova, mas enfim, essa questão, porque saber as súmulas, a falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor. A falta de registro do compromisso não dispensa a prévia para constituir em mora o devedor. A simples devolução indevida não caracteriza dano moral? Falso. Essa súmula é a 76, de 93. A simples devolução indevida de cheque não caracteriza dano moral? Súmula 388. Vamos lá para a súmula 388. Aqui tem vinho. A simples devolução indevida do cheque caracteriza dano moral. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então, 3, letra A. Então, ótimo. Em relação à responsabilidade civil dos empresários e empresas, assinale a alternativa correta. Em regra, as empresas respondem pelos danos causados pelos produtos postos em circulação, desde que comprovada sua culpa, que diz o artigo 931. Vamos lá, eu vou abrir aqui o artigo 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. 931. As empresas respondem pelos danos causados pelos produtos postos em circulação, desde que comprovada a sua culpa. Não. Os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. 931. O empregador é responsável subjetivamente pela reparação civil dos danos causados pelos seus empregados no exercício do trabalho ou em razão dele? 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos, os que gratuitamente houverem participado dos produtos do crime até a concorrente quantia. O empregador é responsável subjetivamente pela reparação civil dos danos causados pelos seus empregados no exercício do trabalho? Não. São também responsáveis pela reparação civil. Aqui é a hipótese de objetiva, né? Isso. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que eles competiam ou em razão dele. Ok. A empresa não é obrigada a indenizar pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento? Súmula 492. Falso. Eles sempre colocam, né? Eles não são. Súmula 492. Súmula 492. Então, vamos lá. Súmula 492. Aqui. Já que eu estou com essas súmulas. De 2012. O ato infracional, não é isso? Súmula 492. Não, essa é do STF. STF, é 492 do STF. Tá. A empresa locadora. Notícia, jurisprudência, súmula 492. Responde civil, Súmulas. Um documento encontrado.
Súmula 492. Mas se aplica a 492 da STF? É para isso? Espera aí, súmulas. Eu acho que não tem nada a ver não, Joaquim. A empresa locadora de veículos. Não, É. isso não é. Não, espera aí. Essa aqui é a súmula 130 do STJ. A letra C é a súmula 130 do STJ. Calma. Esse assunto, ele é daqueles, porque tem muita súmula nesse tema, né? Súmula 130. Legal, aí tá. A empresa responde perante clientes. Deixa eu colocar aqui para você. Share. Tô acompanhando aqui. A empresa responde perante cliente pela reparação de danos. Você está aí com a súmula? Tô, porque esse código que eu comprei vem no final de todas as súmulas. Ah, que ótimo. Estou acompanhando aqui. Você sabe por quê? Tudo bem. É porque a minha já está... É porque eu fiz essas provas. Espera aí. Aqui, ó. Não, as súmulas estão aqui. Ok. As súmulas são todas aqui. Tá, tudo bem. É porque a minha fica presa, porque como a gente vai fazer essas provas, eu já mantenho isso aqui para evitar problema, você está entendendo? Uhum. Então tá, a súmula 492 do STJ é a correta, é a súmula 492 do STJ. Não, súmula 130. Tá, a letra C. A letra D é a 492. A empresa locadora de veículo responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causado a terceiros no uso de carro locado. Ok. Correto? Okay. Desde que comprovada a culpa, os donos de hotéis respondem pelos danos causados pelos hóspedes a terceiros. 932. São também responsáveis pela reparação civil. Os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que eles competiram em razão dele. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Então, letra E, não. Então, isso. A empresa locadora de veículo responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro locado. 5. Assinale a alternativa correta sobre a responsabilidade civil de indenizar no âmbito das relações civis paritárias. É objetiva a responsabilidade civil do sócio de uma sociedade empresária em relação aos danos causados? É objetiva a responsabilidade civil do sócio de uma sociedade empresária, em regra, em relação aos danos causados pela pessoa jurídica? Não, isso é falso. A pessoa jurídica não tem relação com o sócio, correto? Correto. Vamos adiante. Aquele que demandar por dívida já totalmente paga ficará obrigado a pagar ao demandado o triplo. Não, do. Não, está errado. Artigo É o 940, né? É. Exato. C. A obrigação de indenizar não se transmite com a herança? Não, isso não tem. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestar a reparação transmitem-se com a herança. Artigo 943. Sim. Decidir no juiz criminal sobre a autoria de determinado ato, tal questão não poderá ser rediscutida no juízo civil. 935. A responsabilidade civil, ela é independentemente... Nesse aspecto, isso é verdade. A civil independe da criminal e não se pode questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então é fácil, é existência e autoria. Existência e autoria. Ou seja, de certa forma, o juízo criminal ele impacta na esfera civil, sim. Quando questões pertinentes à autoria,
e materialidade, né? Autoria e materialidade, artigo 935. Ok. Então, 935, letra E. Os prejuízos decorrentes de caso fortuito afastam o elemento culpa, suprimindo por isso a responsabilidade civil de indenizar. Esse é o artigo 393, né? 393. A letra D está correta. A letra E tem fundamento no artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizados. Ô Mário, eu vou fazer um breve adendo aqui. Porque eles entendem. Não, deixa, depois eu falo. Não, pode. Eu vou. Sexto, considerando a situação hipotética de um imóvel exclusivamente destinado à prática ilegal de jogos de azar, tais como videobingos e caça-níquel, caracteriza a hipótese de a resposta para isso, dano moral coletivo. Dano moral coletivo. Vamos aqui, essa é a questão sexta. Questão sexta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dano moral coletivo. Isso, na verdade, também é um julgamento aqui do STJ, né? Nós temos o dano moral coletivo, dizer o direito, né? É possível a condenação em danos morais coletivos de empreendimentos que oferecia de forma ilegal videobingos e caça-níquel. Eu vou jogar contra você. Vou jogar aqui no dizer o direito e vou mandar o link para você, tá bom? Ok. Aí é que eu te pergunto, aí fica aquela situação. Por que seria o dano moral coletivo e não o dano social? Ótima pergunta. Um caso mal, um causa um mal assim. É complicado. Espera aí, deixa eu lhe enviar aí. Aplicação do CDC em ação proposta por condomínio contra construtora. Ausência de responsabilidade dos provedores de busca de produtos. Válida desconto. Esse aqui são os 10 de 2016. Ok, os 10 mais. Os 10 mais? Os 10 mais. Não, é verdade, os 10 mais só. Cancelamento de voos sem razões técnicas ou de segurança é prática abusiva. Isso aqui para a gente é sempre bom, né? É possível a condenação em danos morais coletivos de empreendimento que oferecia de forma ilegal videobingos e caça-níqueis? O dano moral sofrido pela coletividade decorre do caráter altamente viciante de jogos de azar, passíveis de afetar o bem-estar do jogador e desestruturar o ambiente familiar. A responsabilidade civil é objetiva respondendo o réu independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores. O dano moral coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, pois tal comprovação, embora possível na esfera individual, torna-se inaplicável quando se cuida de interesses difusos e coletivos. Súmula 385. Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar aqui nesse site esse
esse julgamento específico, porque ele vai nos trazer uma boa classificação disso, dos danos morais, que está sendo utilizado, né? Provavelmente ele fez ali um apanhado dos julgamentos e chegou a uma conclusão do que é o dano moral, o que é o dano social, ali no STJ. Então, vamos ali... Peraí, deixa eu só buscar. Vamos aqui... dizer o direito... Aqui, vamos lá. Aqui ele está falando de danos morais e coletivos. Ok. Aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo aqui de 5 a 10 minutos, Maria, e a gente volta daqui a pouco, porque nós vamos ler essas diferenciações que ele menciona aqui sobre o que é o dano moral, dano social, dano coletivo. Fechado. Né? Então, até daqui a pouco. 10 minutos. Já achei aqui o julgado. Voltamos? Voltamos. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou imprimir isso aqui. Joaquim. Pois não. Tá me ouvindo? O som? Vamos voltar aqui, ó. Vamos só... vou mostrar aqui. Share. Nós vamos passar por isso aqui. Ctrl X. WhatsApp, Mário. Aqui. Vamos lá. Ele fala o seguinte: danos morais coletivos e danos sociais. Danos morais coletivos no direito ambiental. Danos morais coletivos no direito ambiental. O Ministério Público pode ajuizar a ação civil pública pedindo que essa empresa seja condenada a recompor o meio ambiente? Sim. É possível, seja impedida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais? O que houve? Você caiu? Ó, é porque... Oi. Caiu? Você caiu e voltou? Mário? Não, caiu. Eu acho que foi você aí, voltou. Não, ótimo. Ó, então, a ação civil pública, ela vai redundar aí numa indenização por danos morais coletivos. Ele está falando porque nós temos danos morais coletivos no direito ambiental e no direito do consumidor. Então, eu quero fazer esse paralelo. É isso aqui, ó. É possível que na ação civil pública seja pedida a condenação da empresa ao pagamento de danos morais em favor da coletividade? É dano moral coletivo em razão de dano ambiental? Sim, recentemente é possível que a sentença, em 2013, condene o infrator ao pagamento de quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo. Assim, apesar de existirem precedentes em sentido contrário, a posição majoritária é no sentido de ser cabível a condenação por dano moral coletivo. É possível, então, que a empresa seja condenada cumulativamente a recompor o meio ambiente e pagar a indenização? Sim. Ok. O artigo da 7347 afirma que a ação civil pública poderá ter objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento da obrigação de fazer. Mas esse ou, ele tem um sentido de adição, soma, não representando uma alternativa excludente. Em outras palavras, será possível a condenação em dinheiro e o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Tudo bem, já entendemos aí o dano moral coletivo no ambiental. Agora, o que nos interessa é aqui, dano moral coletivo no direito do consumidor. Joaquim, eu acho que é... Por quê? O que houve? Você está travando aberto aí. Ah, tá travando? Está travando muito. Uai, vamos tentar de novo aqui, peraí.
Agora foi, agora foi. Melhorou? Vamos lá, qualquer coisa você me fala. Se Não, eu travou, abri aqui, Não, tá travando você falando, trava. tá? Mas eu tô com o dizer direito aqui aberto, que você me Ah, mandou. ótimo. Você vai seguindo aí, só para nós passarmos aqui o dano moral coletivo. Tudo bem, tudo bem. Ele não, enfim, definiu muito bem exatamente o que eu procurava, mas danos morais coletivos no direito do consumidor. Vale ressaltar que é possível imaginarmos a existência de danos morais coletivos em outras áreas. É o caso do direito do consumidor. O banco pode ser condenado a pagar reparação por dano moral coletivo em ação civil pública pelo fato de oferecer em sua agência atendimento inadequado aos idosos, deficientes físicos e com dificuldade de locomoção. No caso concreto, o atendimento desses clientes era realizado somente no segundo andar, cujo acesso se dava por 3 lances de escadas. O CDC autoriza expressamente a indenização por danos morais coletivos, nos termos do artigo 6º, inciso 6º. São direitos básicos do consumidor. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, danos sociais. O que são danos sociais? Danos sociais e danos morais coletivos não são expressões sinônimas. O dano social seria uma outra espécie de dano, que não se confunde com os danos materiais, morais e estéticos. Os danos sociais são causados por comportamentos exemplares negativos ou condutas socialmente reprováveis. O pedestre que joga papel no chão, o passageiro que atende celular no avião, o pai que solta balão com seu filho. Tais condutas socialmente reprováveis podem gerar danos, como entupimento de bueiros em dias de chuva, problemas de comunicação do avião, incêndio de casas ou de florestas por conta de queda do balão. Diante da prática dessas condutas socialmente reprováveis, o juiz deverá condenar o agente a pagar uma indenização de caráter punitivo, dissuasório ou didático, a título de dano social. Segundo Flávio Tartucci, os danos sociais são difusos e a sua indenização deve ser destinada não para a vítima, mas sim para um fundo de proteção ao consumidor, ao meio ambiente, ou mesmo para instituições de caridade. Os danos sociais representam a aplicação da função social da responsabilidade civil. Aí nós temos aí, né, um artigo importante aí que deve ser lido. Um deles é a decisão do TRT da segunda região, que condenou os sindicatos metroviários de São Paulo e a Companhia do Metrô a pagarem 450 cestas básicas a entidades beneficentes por terem realizado uma greve abusiva. Outro exemplo foi o caso de uma fraude ocorrida em um sistema de loterias no Rio Grande do Sul, chamado de Totobola. Ficou constatado que a loteria seria fraudulenta, retirando do consumidor as chances de vencer. O TJ do Rio Grande do Sul determinou de ofício indenização a título de dano social para o Fundo de Proteção aos Consumidores. E, por fim, a expressão dano no artigo 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. Enfim, vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Caio, servidor público municipal aposentado, 7ª questão. Contratou Tício para que ajuizasse a ação contra o município, pleiteando o pagamento de auxílio alimentação. O pedido foi julgado improcedente em sentença confirmada pelo Tribunal Estadual. Sem requerer autorização de Caio, Tício deixou de apresentar recursos aos tribunais superiores em razão da súmula vinculante do STF, número 55, que diz que o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. É correto afirmar que Tício deve ser condenado pela perda da chance decorrente de sua omissão em recorrer? Não. Então, ele foi aposentado, ele contratou advogado, pleiteando o pagamento do auxílio
o pedido foi julgado improcedente em sentença confirmada pelo tribunal. Tício deixou de apresentar, sem requerer a autorização de Caio, Tício deixou de apresentar recursos aos tribunais superiores em razão da súmula vinculante. Ou seja, o advogado, né, não apresentou os recursos. Então, não deve ser condenado, tendo em vista que a condenação pela perda de uma chance pressupõe a possibilidade de vitória na demanda, não existente no caso em razão da súmula vinculante. A resposta foi a letra C. A resposta é a letra C. E nós temos um julgado exatamente por isso. Isso aqui é um caso concreto. O advogado não interpôs, porque havia uma súmula vinculante, e o cliente ele ajuiza uma ação contra o advogado, pleiteando é isso aqui, ó. É o RESP, vou mandar aqui para você. Ctrl C. O RESP 1190-180 do Rio Grande do Sul. A teoria da perda de uma chance visa a responsabilização do agente causador, não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar a posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria não fosse o ato ilícito praticado. Em caso de responsabilidade profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da perda de uma chance devem ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídio. Vale dizer, não é só o fato de o advogado ter deixado de apresentar recurso, como no caso em apreço, e quem ensejaria automática responsabilização civil com base na teoria, né, da perda de uma chance. É necessária a ponderação acerca da probabilidade real que a parte teria de se sagrar vitoriosa, o que não ocorre. Aqui. Então, é isso. Recebeu aí? Ela tem que ser real. Se há uma súmula, esse é o entendimento do STJ. Ó, não imagina, essa prova aqui não tem nada de... Essas questões não tem nada de letra da lei, né? Se o empregado, 8, tudo bem, Mário? Mário? Tranquilo. Tudo bem? Então, por exemplo, o advogado foi negligente, não apresentou o recurso porque havia uma súmula vinculante. O advogado foi negligente porque não apresentou o recurso. Isso era o cliente a dizer, correto? Me ouviu? Correto. Uhum. Mas o fato da súmula não autoriza aí a condenação pela perda de uma chance. Se um empregado, 8, se um empregado, no exercício de suas funções decorrentes da relação de emprego, causar danos a terceiros, é correto afirmar que o empregado é responsável pela reparação do dano, desde que tenha agido com dolo ou culpa, não sendo possível a responsabilização do empregador, salvo se a atividade for de risco? Nossa, não, porque a responsabilidade do empregador é objetiva, falso. O empregado e o empregador respondem independentemente de dolo ou culpa pelos danos causados de forma solidária? Falso. Se for comprovada a culpa em eligendo e em vigilando do empregador, isso pode ser responsabilidade independente. Na verdade, isso não é mais essas hipóteses de responsabilidade objetiva, elas vêm substituindo essas culpas em eligendo, em vigilando. Porque essas culpas eram hipóteses de culpas presumidas, correto? E a prova para isso era sempre muito difícil. Então, hoje não se diz mais em eligendo, em vigilando, em custodiando. O que nós temos aí é a responsabilidade objetiva. Letra B. A culpa do empregador pelos atos de seu empregado é presumida, podendo tal presunção ser afastada se comprovada a culpa exclusiva ou inexistência de culpa
Não, é culpa objetiva. Letra E. O empregador responderá independentemente de dolo ou culpa em eligendo e ou vigilando. É porque é objetivo. A letra A está correta. Pelo dano causado pelo seu empregado, desde que este tenha agido com dolo ou culpa. É claro, porque se ele não deu causa, não há o nexo e, portanto, não há que se falar em responsabilidade. Correto? Então, aí é a letra C. Vamos aqui no 932. A letra E. O empregador. Ó. Responderá independentemente de dolo ou culpa causado pelo seu empregador, desde que A responsabilidade objetiva, olha só, você trata aqui a partir do artigo 461, que é aquela responsabilidade procura desvincular, em que se procura ou desvincular o dever ressarcitório da ideia de culpa, correto? Então é isso. Responsabilidade por fato de terceiros. É possível que uma pessoa seja responsabilizada por um fato de outrem, não obstante a regra seja de que uma pessoa só é responsável pelos seus próprios atos. As hipóteses de responsabilidade por fato de terceiros estão previstas no artigo 932 do Código Civil e são elas: os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, em sua companhia, o tutor, etc. O empregador... Eu entendo que aí é objetiva. Não, essa responsabilidade por fato de terceiro, ela é objetiva. Então, ela é responsabilidade objetiva. Oi? Então a letra E estaria errada? Não, a letra A está certa. O empregador responderá, porque ele bota lá no final, desde que este tenha agido com dolo ou culpa. Não, mas aí é o seguinte, a responsabilidade do empregador, ela é uma responsabilidade direta em indenizar, correto? Sim. Por isso que eu estou falando. Quando ela colocou essa expressão com dolo ou culpa, ele quer dizer o seguinte, ele fala que desde que o empregador ele tenha dado causa. O sentido dessa frase final é que o empregador tenha dado causa. Ó, vou ler aqui na página 469 o que a professora Mônica diz a respeito da responsabilidade do empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos. É importante perceber de início que a responsabilidade do empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos passou por largo caminho de mudanças e evoluções. Em 1916, a responsabilidade do empregador era subjetiva na modalidade culpa presumida, em eligendo. Assim, o empregador poderia afastar a sua responsabilidade, provando que não havia escolhido mal empregado e que no mais das vezes acontecia. Diante de situações de indevido não ressarcimento, em virtude de afastamento de responsabilidade do empregador, tal presunção de culpa, que antes era relativa, passou a ser absoluta. Nessa esteira, nós tivemos a súmula 341. É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Com o Código de 2002, a súmula restou superada porque, com a nova codificação, a responsabilidade agora é objetiva e não mais por culpa presumida ou absoluta, culpa absoluta. Compreendido isso, vale dizer que a incidência do artigo 932 acaba por se manifestar de maneira tímida e de forma subsidiária. Explicamos. É que, ladeando tal regra, existem outras que deverão ser aplicadas com prioridade e precedência. Então, nós temos o 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Temos o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços, porque é o seguinte, o que ela está querendo dizer é o seguinte, há tantas regras de responsabilidade objetiva que você acaba utilizando de outros fundamentos legais antes de você aplicar essa regra. Você vai falar primeiro o 37, parágrafo 6º, objetiva, o 14 do CDC, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa.
pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, e também o próprio parágrafo único do 927, que impõe responsabilidade civil a todos aqueles que desempenham atividade de risco. Por esses artigos que foram mencionados, o que temos é uma responsabilidade objetiva e direta do Estado, daqueles que desempenham atividade de risco, e não hipótese de responsabilidade objetiva, né? Assim, concluímos que o campo de incidência do 932 é muito restrito e limitado, sendo aplicado de maneira subsidiária quando as demais normas não fizerem suficiência. Mas isso aqui é uma interpretação doutrinária da professora. Dinamizando a explanação, fornecemos o seguinte exemplo. Um motorista de uma empresa de ônibus, no exercício do seu trabalho, atropela alguém. Incidirá de imediato a responsabilidade objetiva da empresa de ônibus, sendo que essa responsabilização se dá em razão do fato de outrem, do motorista. Aqui é o seguinte, ela fala que essa responsabilidade não é em razão do fato de outrem, mas isso aqui é irrelevante. Você dizer... Não, eu só achei que a resposta... Oi? Eu achei que a resposta formulada é... Eu achei que... quando ele botou o desde que, ele botou uma condicionante. Desde que este tenha agido com dolo ou culpa. E pelo que eu vejo, sinceramente, eu não vejo esse desde que. Eu não vejo essa obrigatoriedade para que o empregador responda de que ele tenha agido com dolo ou culpa. Porque o 932, ele taxativamente, ele diz que é objetiva e solidária. 932. O 927, ele fala... Porque, fazendo um apanhado desses artigos que você falou, eu tiro a seguinte conclusão. O 37, parágrafo 6º da Constituição, ele é aplicável especificamente para as empresas prestadoras de serviço público e para o Estado, como um todo. O artigo do Código de Defesa do Consumidor é específico para as relações de consumo. O 927 e 932 abrangem as demais relações. E na hora em que você fala no 927 que a responsabilidade é objetiva e parte para o 932, e esse 932 diz que responde solidariamente que a responsável também, eles são também responsáveis pela reparação civil. Ele não condiciona, ele diz que é responsável de forma solidária. E tendo por parâmetro que esse 932 ele está agregado no mesmo livro do 927, que é uma responsabilidade objetiva das obrigações de indenizar, eu não vejo essa condicionante de que tenha o empregador que ter agido com dolo ou culpa, nem o empregado. Na realidade, bastou ter o dano. É claro que a gente não vai falar, eu não preciso dizer que ele tenha agido com dolo ou culpa, porque, na realidade, a gente sabe que as excludentes de responsabilidade vêm o fato exclusivo da vítima, né? O caso fortuito, força maior, essas coisas são excludentes de responsabilidades. Agora, se eu boto uma condicionante, desde que, eu digo primeiro, o empregador, para mim, a correta aí seria a letra B. O empregado e o empregador respondem, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados na forma solidária. Não, mas de forma solidária, isso não. Ué, não. A palavra solidária, porque a solidariedade ou é da lei ou é da vontade das partes. Mas está de lei, Joaquim. Mas aonde fala solidariedade na lei? Mas a lei, na hora que você fala no 932, ele estabelece uma solidariedade, porque são também responsáveis. Nesses casos, tem a solidariedade entre o patrão e o empregado. É a mesma coisa, não existe uma solidariedade entre você e o seu filho? Se o seu filho fez um dano, você não é solidariamente responsável por pagar? A solidariedade vem da própria lei. Porque o que acontece? Se você tiver uma empresa e o motorista da sua empresa, do seu carro, bater com o carro, eu posso demandar contra os dois, posso demandar só contra o motorista, ou posso demandar só contra você. Mas isso você tem absoluta razão, é isso mesmo. O problema é que
Fiquei É confuso. porque ele fala assim, são também, são também, Então também, então são são solidários. também. Então também tem a solidariedade. É muito. A Então, assim, professora aqui. para mim, a questão é passiva de indagação, porque nesses são também, ele não exclui, ele não bota são subsidiariamente responsáveis. Vem da lei, tem que vir da lei. Na hora em que ele suprime o subsidiariamente, ele coloca são também responsáveis, ele coloca no mesmo patamar. O patrão pelo seu empregado, o pai pelo filho, e por aí vai. O gabarito foi letra E mesmo. Entendeu? Eu acho meio equivocado, não sei, posso estar fazendo até uma leitura errada dessa resposta, mas eu entendo que esse desde que deu uma meia borrada na resposta, pelo dano Ó, causado pelo empregado. isso aí que você está falando é absolutamente correto. Ó, Esse desde que aqui, para mim, está vinculando o empregador, desde que o empregador tenha agido com dolo ou culpa. Existe. ó, teve uma análise aqui dessa questão aqui, no que é concurso, que eu vou ler para. Assim, a título de, assim, estamos aí dialogando, né? Sim, com certeza. Estamos dialogando, ó. Todos os casos do 932 são de responsabilidade civil objetiva, que respondem independentemente de culpa. Ok. 932. Eu não estou dizendo que não há solidariedade, que eu concordo, porque eu acho também, né, também, Uhum. trata-se de aplicação da teoria do risco criado. O 932, para que essas pessoas respondam, não é necessário que demonstrem culpa delas, do empregador, mas é necessário que demonstrem que houve culpa daqueles pelos quais elas respondem, do empregado. Então, é uma responsabilidade objetiva indireta, denominada responsabilidade objetiva impura. Isso porque não é necessário comprovar a culpa do sujeito que está sendo responsabilizado. Porém, é preciso provar a culpa do tutelado, curatelado, do filho, do empregado. Por conta disso é que se chama de responsabilidade objetiva indireta ou impura. Lembrando que quem ressarcir o dano tem o direito de reaver o que tiver pago em benefício daquele por quem pagou. O direito de regresso está garantido, salvo quando o causador for descendente, absolutamente ou relativamente incapaz. Essa é uma análise. A responsabilidade objetiva do empregador, ao contrário do que afirma a assertiva, independe da culpa em eligendo, uma vez que o ordenamento não mais adota essa culpa presumida, culpa em eligendo. Trata-se de responsabilidade objetiva, 932. A responsabilidade civil objetiva impura. O artigo 932 prevê hipóteses de responsabilidade objetiva por atos de outrem, possibilitando o direito de regresso. Assim, a responsabilidade civil objetiva recai sobre determinados sujeitos que não praticaram pessoalmente e diretamente o ato ilícito. E é justamente aí que reside a chamada responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil objetiva impura. Denominação atribuída por Álvaro Vilaça de Azevedo. A responsabilidade objetiva impura é aquela que está assegurado o direito de regresso. Tem uma construção doutrinária que diz que ele, o empregador, vai responder objetivamente, mas desde que haja culpa ou dolo do empregado. Mas ele responde. É estranho falar isso, porque não é isso que diz o artigo. Com certeza. Mas enfim. Ó, tudo bem. Estamos aqui, né? Não sei responder, Marco, para você. Gente... É legal porque é uma coisa que você busca, porque ó, nesse aspecto foi surpreendente a súmula 492 do STF, que estabeleceu a responsabilidade solidária da empresa locadora de veículos com o locatário pelos danos por este causado a terceiros. Fundamenta-se a decisão na culpa direta do locador pelo fato de não ter destinado verba para suportar esse dano,
ainda porque desempenha atividade de lucro, né? Seria o risco do negócio. O que, na verdade, a súmula faz é transformar a empresa locadora de veículo em segurador do locatário, obrigando-o a responder pelo evento danoso unicamente por ser dono da coisa. Essa súmula é exemplo patente dos inconvenientes da súmula vinculante, que se tenta introduzir no ordenamento, normalmente porque, principalmente em sede de responsabilidade civil, mais do que em outros ramos, as modificações sociais são constantes e avassaladoras. Aí a súmula. A súmula é insustentável, mesmo após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu, papapá. Isso aqui é o Venosa comentando o 932, que vem na mesma diretriz da responsabilidade objetiva, né? Quer na forma do artigo 14 do CDC, quer na forma da súmula 492 do STF, fala também da súmula 932, inciso 3, né? Ele diz que aqui ele ainda coloca o seguinte: há geralmente uma dependência ou sujeição do preposto ou comitente, decorrente da autoridade deste, ou seja, o direito de dar ordens e instruções sobre o modo de cumprir as funções que são atribuídas ao preposto, assim como o direito de fiscalizar e até intervir no trabalho. Eu não sei se ele está querendo dizer, mas ele fixa muito é presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto, súmula 341. Isso aí é o que ela falou, que já está superado. Não Já está temos mais que superado. falar nessa expressão, culpa presumida. Sim, é o que ele está falando aqui. Ele está dissecando, ele está dizendo que já está superado. Aí vem a súmula 492 do STF. Aí ele vem que diz que a súmula tem função do novo Código Civil, ela perde a eficácia, porque o novo Código Civil, né, pelo novo Código Civil, a responsabilidade, ele fala, pelo novo Código Civil, a responsabilidade das locadoras de veículos enquadra-se com justeza no parágrafo único do artigo 927. Inquestionavelmente, devolvem atividade de risco, prestam serviços perigosos, serviços estes que não podem ser defeitos, né? Se violarem, correspondente, é complicado. Não, na verdade, o que ele está falando é o seguinte: ele procura uma justificativa filosófica para a responsabilidade do empregador, mas isso é irrelevante aqui para nós, porque a lei fala que o empregador é responsável, pronto. Sim. Assim, sendo bem quadrados, assim, né? Mas, assim, é bom ser quadrado também quando nos convém. Você está entendendo o que eu estou falando? Claro, com certeza. E eles estão justificando ali a questão de política, enfim, o que houve por trás dos bastidores, etc. Ali os trâmites nos tribunais, correto? Ele está tentando um argumento. Mas aqui a lei ela falou e pronto, né? E o também ali também, eu acho que o também você sabe mais do que eu até, porque tanto o fato de você se permitir a demanda contra o motoqueiro da empresa não há essa possibilidade? Você pode demandar contra os dois ao mesmo tempo, você pode demandar só contra o motoqueiro, você pode demandar só contra o proprietário da empresa, só contra a empresa. Ok. Que normalmente o pessoal vai contra a empresa, por quê? Porque você demandar contra o motorista, você vai ter ganhou, mas não levou, porque normalmente o cara não vai ter condições de te pagar. Então o cara já vai em cima do proprietário que sabe que tem dinheiro para receber. Entendeu? Okay. Teoricamente, uma empresa teria mais condição financeira do que um empregado de pagar uma indenização. Mas vamos lá. Vamos tocar. Agora, você observou que eles disseram aí, na nossa leitura aí, várias pessoas citando a questão da culpa, mas não mencionaram em momento alguma a fonte, né? A culpa e o dolo do preposto, né? Porque na realidade, o Joaquim, culpa, eu entendo o seguinte: toda e qualquer, pode ser por essa filosofia, toda e qualquer lesão que você cause a alguém, ou ela vem permeada pela culpa, ou ela vem permeada pelo dolo. Eu acho, por isso que eu falei com você.
que essa culpa e dolo tem a ver com nexo causal. Porque, por exemplo, mas mesmo quando ele é abalroado por uma pessoa, o motoqueiro, e ele atinge um pedestre na, Na calçada. na calçada, ali não há que se falar dolo ou culpa, porque vamos imaginar que um carro que o abalroou e que, nesse caso ainda, ele não teria dolo ou culpa, mas haveria nexo causal, Sim, correto? sim, sim. E a empresa, ela responderia. Mas Responderia poderia sim. ser. Responderia por quê? Porque eles dizem o seguinte, que você, na responsabilidade objetiva, ele te resguarda, apesar de ser um fato de terceiro, ele te resguarda o direito de entrar com a sucessiva, com a regressiva em face do terceiro, que causou o dano. Exato. E é isso que é até estranho, né? Mas a pessoa que causa o dano é que é acionada. Não, sim, mas o que eu achei que tem assim meio, pelo menos na minha interpretação, o que ele diz é o seguinte, que o patrão, ele, para responder pelo dano do empregado, tem que ter havido do patrão um dolo ou uma culpa. Eu acho que Ah, não não. tem nada a Eu ver, acho que aqui a culpa e dolo eles diz porque eu entendi que o desde que... este empregado. Este se refere ao empregado. Não, mas ele não fala este, ele fala... Quer ver? Ele Cadê? Ele fala o fala, este o na letra E, ele fala proprietário... este. Não, cadê? Aqui, depende de prova do prejuízo... Não, qual é É a letra E da 8. da 8? Vamos lá. O empregador responderá independentemente de dolo ou culpa, eligendo ou invigilando pelo dano causado pelo seu empregado, desde que este Empregado. tenha agido com dolo ou culpa. Este seria o empregado, então. Este é o empregado. Por isso que eu estou falando que Esse, esse dolo culpa tem a ver um pouco desde com que nexo. este ele estaria vinculando o empregado e não ao empregador. Não. Por isso que eles estão falando responsabilidade civil. E é isso que eu estou falando. Embora todo mundo está falando isso, mas aqui nos nossos exercícios, mas ninguém Tá falhando. mostrou uma forma cabal de onde diz isso. Porque um exemplo para desconstruir de que deve haver o dolo, culpa, é quando, por exemplo, o motoqueiro, o empregado, é abalroado por um carro e atropela um transeunte Tá falhando lá essa voz. na faixa de pedestres. Ele não teve dolo, não teve culpa, mas ainda assim o empregador vai ser Sim, responsável, não é? com certeza. Enfim, mas Você pode demandar, com certeza, isso, com certeza. Não tenha exato. dúvida. Antes não, mas agora sim. Isso Teve um período em que você demandava e fato de terceiro era excludente de responsabilidade. Nossa, a internet está com instabilidade. vamos para a Oi, questão oi. nona. Mas assim, muito interessante essa Joaquim? discussão. Ok, me ouvindo melhor? Ok? Porque não é a minha internet que está ruim. Vou te Tá. contar que é a minha, que está Ok. aqui 9. travando, está toda Acerca, hora instável. acerca dos danos morais, jurisprudência do STJ. Vamos lá. Vamos lá. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula 385. Isso aí é qual a questão, Joaquim? É a questão 9, letra A. Ah, tá, da É a anotação, tá. súmula 385. Essa é a súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Letra B. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral, mas não há apresentação antecipada de cheque predatado, tendo em vista o cheque ser uma ordem de pagamento à vista. Falso. Isso nós temos a súmula 388 também. Vamos jogar aqui STJ. Vamos lá. Segunda vez que a gente fala dessa súmula 388. Você vai seguindo aí, que eu vou seguir aqui no 388. STJ?
É a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Ó, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Falou isso. A apresentação do cheque predatado antes. Peraí, deixa eu localizar essa súmula. Bom, outra. 385? Peraí. A primeira é a súmula 385. A segunda é 388. Dano moral na apresentação. Súmula 370. Caracteriza dano moral, apresentação antecipada de cheque pré-datado. É 370. 388 e 3... A letra B, 388, 370. 370. Súmula, letra A. Letra B, 388. 388. 370. STJ. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato, mas não são cumuláveis as indenizações de dano estético e dano moral. É a súmula 37. Acumulação, súmula 37. Vamos ver se é essa mesmo. Não, STJ. Não é isso, não. É a súmula 37. São cumuláveis as indenizações. Peraí, só um minutinho. São cumuláveis material e dano moral, oriundos do mesmo fato. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato, súmula 37. E também as por dano estético e dano moral. Acumulação de dano estético e dano moral. Tem que achar qual é essa súmula aqui. Súmula acumulação de dano estético. Súmula 387. É lista a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Exato. Então, dano moral, é porque essa dano moral e dano material é mais antigo, de 92. E agora, essa é mais recente. Então, o dano estético e o dano moral, eles são distintos. É 387, né? E o 387. É lista a acumulação das indenizações de dano estético e moral. 37 e 387. Ok. A pessoa jurídica não pode sofrer dano moral, tendo em vista não ser titular dos direitos inerentes à personalidade exclusivo das pessoas naturais. Essa é a súmula 227, o dano moral da pessoa jurídica. Súmula 227. Súmula 227. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Só isso. É só isso, ó. Dizer o direito. 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Ok. 227. Depende da prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa, mesmo com fins econômicos. Não. Esse aí, não. É súmula 403. Independe dessa prova. Ela é presumida. 403. STJ. Súmula 403. Aqui faltou a B, que é a súmula 227. Depende da prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada. Súmula. Imagem. Pessoa com fins econômicos. 227 STJ. E letra E é a súmula. Qual é? 403. 403. Independe de prova. Independe de prova do prejuízo. A indenização pela publicação não autorizada de imagem, né? De pessoa com fins econômicos. Ou comercial. Exatamente. E qual seria a resposta aí? Portanto, é a letra A. Correta, não? Correta é a letra A. Correta é a letra A. Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando o preexistente legítima inscrição ressalvado o direito ao cancelamento. 10.
Assinale a alternativa correta sobre os direitos de vizinhança e sobre a responsabilidade civil de indenizar. É subjetiva a responsabilidade do condomínio pelos danos provenientes das coisas que dele caírem, ainda que não identificado o autor? Não, é falso. 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. É o enunciado 557 da Sexta Jornada de Direito Civil. Vamos lá. 557. Vou compartilhar aqui com você. Nos termos do 938, se a coisa cair ou for lançada do condomínio edilício, não sendo possível identificar de qual unidade, responderá o condomínio assegurado o direito de regresso. Ok. Tudo bem? Ok. Os ramos de árvores que ultrapassarem o limite de determinado prédio não poderão ser cortados pelo proprietário do terreno invadido, salvo se o ramo estiver impedido ou limitando a utilização. Falso, 1283. Pode sim ser cortado. Falso, letra da lei. Pelo Instituto da Passagem Forçada, proporciona-se passagem adicional a um prédio cujo acesso à via... Não é adicional, não. Ele não pode ter passagem. Passagem à via, porto. Não é adicional. 1285. 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Ok? Ok. O possuidor de determinado imóvel pode exigir do dono do prédio vizinho, quando este ameaça desabamento, a prestação de caução pelo dano iminente. 1280, ação de dano infecto. Já vimos isso, letra D correta. O proprietário ocupante do imóvel não é obrigado a tolerar que o vizinho entre em seu prédio para recuperar coisas suas, ainda que mediante aviso prévio. Não, ele é obrigado a tolerar. Falso. Falso. Assinar a alternativa correta. VUNESP, Procurador do Estado. Decisão criminal absolutória por insuficiência de prova impede rediscussão? Falso. Não impede. Não. É autoria e materialidade. 935. Já nem reparação, presunção de reparação de danos. Falso. O incapaz responde pelos danos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Isso é verdade. Onde estamos aqui? Isso é verdade. Letra B. Está correta, B? 928. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 928, letra B. Letra B, aonde é letra B? O magistrado, em caso de excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá reduzir o valor da indenização em até 2/3 do valor originalmente fixado. Não, está errado. É equitativamente, é proporcional ao dano. Pai que ressarce o dano causado por filho relativamente incapaz pode buscar reembolso? Não há que se falar na hipótese de descendente, né? Não há essa possibilidade quando se tratar de descendente. Em caso de concurso de agentes causadores de dano, cada qual responde na medida da sua culpabilidade. Não, aqui ele diz o seguinte.
Ó, a letra C, ela tem fundamento no parágrafo único do 944. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo como base a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor. Culpabilidade. O fundamento dessa letra E, em caso de concurso de agentes causadores, isso aí, será que não é lá pro... Será que isso está lá no Código Penal? Não, eu acredito que aqui tem um artigo, salvo engano, é 730, se eu não me engano, do Código, que fala sobre sobre a responsabilidade do transportador, 730, quer ver? E aí fala alguma coisa que pode ser até adequada a isso. Os contratos de transporte, contrato de transporte, cadê? Dano resultante de dano não chovendo, não. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas. Ilícito, a responsabilidade contratual do transportador para acidente. Não é isso? Cadê? É das coisas. Cadê? Uma coisa é entrar o transportador, receber. O transportador poderá extinguir. Poderá o transportador recusar lugar. Pega da coisa, o transportador conduzirá ao seu destino. Tem uma que diz aqui. Responsabilidade contratual. Subordinação. Essa do pai pelo filho é o 900 e... onde? Eu acabei de ler aqui. Aquele que ressarcir... É 934. Aquele que ressarcir dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluto ou relativamente incapaz. Enfim, essa da culpabilidade aqui. Culpabilidade. Enfim. Não. A resposta ficou bem clara na resposta B. Agora, em caso de concurso de agentes causadores de dano. Você conseguiu localizar algum artigo que fala sobre isso? Eu estou catando aqui, eu sei que tem um nessa fase do transportador que diz que se efetivamente o dano ocorrer, se o transporte for feito por vários transportadores, vai compreender o limite da situação. Pelo contrato de transporte Eu vou jogar aqui no Código Civil, vou ver se tem essa palavra. Eu acho que não tem. Culpabilidade. Não existe essa palavra aqui. Não sei se seria isso. Eu acho que seria aqui essa culpabilidade. Ele deve estar querendo botar no 733. Fala, ó, nos contratos de transportes cumulativos, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelo dano nele causado a pessoas e coisas. O dano resultante, que aqui ele está querendo, ele desmembra, tipo, você faz um transporte que compõe rodoviário, aéreo e naval. Não, mas o dano resultante do atraso e interrupção de viagem, não. Aqui a questão é concurso de agentes de dano. São solidariamente o que... eu acho que o parágrafo único, né?
Ô Mário, o parágrafo único do 942, ele remete ao 932, dizendo que são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no 932. Ou seja, há disposição expressa a respeito da solidariedade dessas pessoas. Da solidariedade. Há expressamente da solidariedade. Então, é isso. Eu vou ser sincero, toda vez que eu estudo essa matéria, eu fico com mais dúvidas do que com soluções. Eu acho que, não sei, essa matéria ela tem muita súmula, ela tem muita jurisprudência. Oi? O parágrafo único do 942, né, especifica, né? São solidariamente responsáveis com os autores ou os coautores das pessoas designadas. Pode ser. Esse não pode aplicar não, Joaquim? O do transportador? Não, esse do 942, em concurso de agentes causadores, cada qual responde na medida... Não vai. Porque os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Não rola. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no artigo 932. Não vai rolar isso não. Então é isso. De qualquer forma, eu acho o seguinte, eu acho que nós poderíamos hoje, à noite, continuarmos aqui com mais uma batelada de exercícios de responsabilidade. O que você acha? Hoje à noite eu tenho uma reunião 8 horas da noite. Entendi. Se for antes, tudo bem. Se for, senão não dá. Você quer? Podemos fazer às 17 horas até às 19. De 17 às 19? De repente pode ser. Pode ser? Pode. Então tá bom. Deixa eu parar a gravação aqui.